O Espiritismo não existe para ser apenas uma nova religião. O Espiritismo é muito mais do que isso. E você já deve ter ouvido a expressão doutrina espírita, porque o Espiritismo é uma doutrina, ou seja, é um conjunto de princípios. Princípios filosóficos, princípios científicos e princípios morais ou religiosos. E mais, o Espiritismo não tem uma teologia, muito menos dogmática. O Espiritismo não tem sacerdócio. O Espiritismo não possui rituais, porque o Espiritismo realiza o trabalho do esclarecimento espiritual, vindo ao encontro das nossas indagações, feitas já há muito tempo, e que as filosofias materialistas não conseguem dar resposta, que as ciências, igualmente materialistas, não conseguem esclarecer. E o Espiritismo parte de uma pergunta essencial. Afinal, quem somos? Muitos autores, filósofos, sociólogos, antropólogos, cientistas das mais diversas áreas já procuraram e procuram responder. Mas a maioria parte do ponto de vista de que somos a matéria, de que somos este corpo biológico. E o Espiritismo chega para revolucionar isso e nos dizer: não, não somos o corpo biológico e a vida não se restringe à matéria, ao nascer, viver e morrer. Somos almas imortais que já existíamos antes do nascimento e que vamos continuar existindo depois da morte. E aí, então, com esse discurso, descobrimos, também com o Espiritismo, que não temos somente esta existência, mas muitas. E vemos então a ligação entre a alma imortal e a reencarnação, que já era conhecida dos antigos gregos, quando eles se referiam à palingenesia, palingênese, que nada mais é do que o nascer de novo ensinado por Jesus, ou a reencarnação, que é ensinada pelo Espiritismo, e não só pelo Espiritismo, porque encontramos a reencarnação em muitas doutrinas religiosas orientais. Então, somos almas, e como almas, somos imortais. Mas também podemos dizer que somos espíritos, porque para o Espiritismo, alma e espírito significam a mesma coisa. Tecnicamente ou didaticamente, nós podemos dizer que espírito é todo ser criado por Deus, mas que está vivendo apenas no mundo espiritual. E alma é todo ser criado por Deus, que está momentaneamente vivendo no mundo corpóreo. Portanto, eu e você que está assistindo o vídeo, tecnicamente somos almas, ou seja, espíritos encarnados. E quando desencarnamos pelo fenômeno da morte, voltamos a ser chamados de espíritos. Nada mais do que isso. Então estamos falando do mesmo ser, a individualidade que pensa e que sente e que nada perde, porque estamos fazendo o nosso progresso pela lei divina da evolução. Tudo o que aprendemos, todas as experiências pela qual passamos, ficam sempre conosco.
compõem a nossa bagagem. E aí sabemos de onde viemos, do mundo espiritual, e sabemos agora porque estamos aqui para duas coisas essenciais. A primeira, como já abordamos, dar continuidade ao nosso progresso intelectual e moral rumo à perfeição. E segundo, para repararmos o mal que porventura tenhamos feito em existências passadas, aprendendo aqui na Terra, nesta encarnação, a lei de amor. E sabemos para onde vamos, já que a morte não é o fim de tudo. Vamos voltar ao mundo espiritual, onde vamos dar continuidade ao nosso progresso e sempre vamos colher os frutos, as consequências daquilo que fizemos, levando conosco as nossas ideias, os nossos valores, que não se perdem na encarnação, mas se apresentam como ideias inatas e tendências de caráter. Tudo isso está ligado à educação. A criança que está à nossa frente, seja como filho, seja como aluno, é um espírito imortal, reencarnado, que possui tendências de caráter e ideias inatas. Não é uma página em branco, muito pelo contrário. É um ser que pensa e que sente, mas que é dependente de um corpo orgânico que ainda está nos primórdios do seu desenvolvimento, não permitindo que ele se mostre tal qual é. Por isso, ele vai pensar como criança, dentro dos aspectos do mundo infantil. E isso está em O Livro dos Espíritos. Basta lermos o item sobre a infância, na segunda parte dessa obra, que é a base do Espiritismo. Portanto, a doutrina espírita surge no mundo para realizar o nosso esclarecimento espiritual, tirando-nos das ideias materialistas para nos levar às ideias espiritualistas, que podem ser observadas, pesquisadas e conhecidas e apreendidas pelo uso da razão. Tudo isso é um processo educacional. E não podemos perder a oportunidade de trabalhar o esclarecimento espiritual na infância, porque do 0 aos 7 anos o espírito está mais maleável, mais flexível para receber as orientações e os bons exemplos dos responsáveis pela sua educação. Não esqueçamos disso e trabalhemos a espiritualização das crianças, dos adolescentes e dos jovens, para que eles possam consertar o mundo e levar a humanidade para o campo do bem, do amor e da paz. Essa é a missão do Espiritismo, transformar moralmente a humanidade. E essa é a missão do educador espírita, transformar moralmente os espíritos reencarnados.